Vamos abrir as nossas Bíblias no livro do Êxodo, capítulo 17. Fique de pé, por favor. Aleluia. O livro do Êxodo. Meu braço está cansado, irmão. Parece que até que eu malhei, viu? Eu tô destreinado. Eu sou sedentário. Calma. Com paciência com o pastor. Êxodo, capítulo 17. Nós vamos ler a partir do verso 8. Você encontrou, diga glória a Deus. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Vamos lá, diz assim o texto. Êxodo 17, a partir do 8. Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Com isso ordenou Moisés a Josué: escolhe-nos homens e sai e peleja contra Amaleque. Amanhã estarei eu no cimo do monte, ou no cimo do outeiro, e o bordão de Deus estará na minha mão. Fez Josué como Moisés lhe dissera, e pelejou contra Amaleque. Moisés, porém, Arão e Hur subiram ao cimo do outeiro. Quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Quando, porém, ele baixava a mão, prevalecia Amaleque. Ora, as mãos de Moisés eram pesadas. Por isso, tomaram uma pedra e a puseram por debaixo dele, e ele nela se assentou. Arão e Hur sustentavam-lhes as mãos, um de um lado e o outro do outro. Assim, lhe ficaram as mãos firmes até ao pôr do sol. E Josué desbaratou a Amaleque e ao seu povo a fio de espada. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isto para memória num livro e repete-o a Josué, porque eu hei de riscar totalmente a memória de Amaleque de debaixo do céu. E Moisés edificou um altar e lhe chamou: o Senhor é minha bandeira. E disse: porquanto o Senhor jurou, haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração. Amém? Pode sentar, meu querido. Aleluia. Estava cansado já? Imagine se esse negócio vai até amanhã, hein? Eu não sei se você prestou atenção ou se já havia prestado atenção, mas esse episódio que nós acabamos de ler, ele vem logo posterior a um momento em que Israel, ele sai de um deserto, ou seja, do deserto de Sim, e ele vai em direção a Refidim, e quando ele faz o acampamento dele ali nessa região de Refidim, eles têm sede e vão buscar água, e aí, nessa busca por água, eles encontraram águas amargas, águas ruins, ou águas impróprias para beber, e eles começaram a reclamar, e reclamaram, e foram a Moisés reclamar para Moisés. Diz o texto aqui, por exemplo, no versículo 3, capítulo 17, versículo 3, diz assim: tendo aí o povo sede de água, murmurou contra Moisés e disse: por que nos fizeste subir do Egito para nos matares de sede, a nós, a nossos filhos e aos nossos rebanhos, família completa? Começaram a reclamar: poxa, Moisés, quer matar a nossa família? Quer acabar a nossa história? Nos trouxeste aqui esse deserto, estamos com sede, e aqui não tem água, a água que tem aqui não presta. E aí Moisés clama ao Senhor, o Senhor responde, as águas que eram amargas se tornaram apropriadas para beber, e eles, na verdade, Moisés fere a rocha, e eles tomam água vinda diretamente da rocha. Mas isso foi algo que deixou Deus, vamos dizer assim, chateado com o povo, né? Vamos dizer, chateado com o povo.
povo estava contendendo contra Deus. Verso 7 diz o seguinte: e chamou o nome daquele lugar, Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, e porque tentaram ao Senhor, dizendo: está o Senhor no nosso meio, está o Senhor no meio de nós ou não, né? Ou seja, o povo realmente estava com aquela situação: Deus está conosco ou não está conosco? Deus está realmente nos abençoando ou não está nos abençoando? Porque essa situação que a gente está vivendo aqui não pode ser um negócio desse. A gente está passando um aperreio desse, uma situação dessa, com sede, reclamando e reclamando e reclamando. Então vem esse milagre, o milagre da água que sai da rocha, mas mesmo assim, a queixa deles era: o Senhor está conosco ou não? E logo em seguida vem, você percebe que o verso 8 já inicia dizendo: então, ou seja, acabou aquela reclamação, acabou a providência de Deus ali, né? Deus providenciou a água, em seguida vem essa situação. Então veio Amaleque e pelejou contra Israel. Imediatamente surgiu essa guerra. Imediatamente aconteceu esse episódio assustador, né? Então, é dentro desse contexto que eu quero que você entenda. Primeiro, quem era Amaleque, né? Quem era Amaleque? Veja bem que isso tem muita semelhança com as nossas vidas. A gente às vezes está aqui numa situação e está reclamando e a gente pensa assim: Deus está vendo isso, Deus está falando, Deus fala comigo ainda, Deus ainda cuida de mim, ainda se importa comigo. Hoje de manhã, na escola bíblica dominical, quando estudávamos sobre a manifestação do amor de Deus, eu fiz questão de dizer para a nossa sala lá dos jovens que é suficiente a prova de amor de Deus para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, quando nós ainda éramos pecadores. Isso é suficiente. Todas as vezes que eu ou você pensarmos: puxa, será que Deus me ama por causa dessa situação, por causa daquela situação, ou por causa dessa peleja que eu estou passando? Será que Deus está comigo? Simplesmente pelo fato de ter Cristo morrido por mim e por você, isso já é prova suficiente para que você saiba que Deus te ama e que Ele se importa com você. Amém? Mas, veja bem, quem era então Amaleque? Amaleque aqui, ele é o líder, vamos assim dizer, de uma tribo nômade. Eles também viviam ali, andando de lugar para o outro, porém era um tipo de povo feroz, povo violento, gente realmente com maldade no coração, e especialmente eles eram descendentes de Esaú. Vocês sabem quem era Esaú? Irmão gêmeo de Jacó. Pastor, mas eu não sei quem é Jacó. Misericórdia, irmão. Vem para a escola dominical, tá? Vem para a EBD. O Esaú é irmão gêmeo de Jacó. Para você lembrar da história, eles eram gêmeos, porém Esaú nasceu primeiro e o Jacó nasceu agarrado no calcanhar do Esaú. Não faz confusão na tua cabeça não, viu? O Esaú nasceu primeiro e o Jacó nasceu assim, agarrado no calcanhar dele. A profecia era que o mais velho ia ser servo do mais novo. E aconteceu que o Esaú se tornou um grande caçador. E o Jacó era uma pessoa, vamos assim dizer, um administrador da casa, lavrador, enfim, estava sempre por perto. E o Jacó era preferido da sua mãe, mas o Esaú era preferido do seu pai, o seu mais velho. E um certo dia o pai, já perto de morrer ali, já com os olhos meio cegos, diz para o filho: filho, vai caçar um animal, prepara um cozido para mim, traz para cá que eu quero te abençoar. A mãe, ouviu o pai falar isso para Esaú, e ela, como tinha preferência por Jacó, chamou o Jacó de canto. Jacó, faz o seguinte,
bota aí uns pelos de ovelha em cima de tu, porque o Esaú era mais peludo, né? Bota uns pelos de ovelha em tu aí. Eu vou preparar aqui um cabrito rapidinho, tu vai levar para o teu pai e fica calado, deixa só ele falar, né? Não fala nada, que ele vai pensar que tu é o Esaú e ele vai te abençoar. E assim aconteceu. E essa bênção era muito importante. Você vai entender isso daqui a pouco, quando eu falar um pouco mais adiante. Mas entenda que o próprio Esaú, num determinado dia que ele voltou cansado de uma caça, ele chegou cansado e disse, eu estou para morrer de fome. E o Jacó tinha preparado um prato de lentilhas, suculento, quentinho. E aí o Esaú disse, me dá um pouco dessa comida. E o Jacó, sabido, esperto, não. Ele disse, me dá, eu estou a ponto de morrer. E o Jacó disse, eu vendo o direito de primogenitura. E aí o Esaú disse, o que me vale essa primogenitura se eu estou a ponto de morrer? Negócio fechado. E o Jacó disse, está aqui a lentilha, vai. Ou seja, o Esaú também desprezou o seu direito, desprezou a sua bênção. E isso estava profetizado desde o nascimento deles. Desde o nascimento deles. Encurtando a história, Jacó foi abençoado e não Esaú. Jacó se tornou o filho que ia dar sequência na aliança com Deus de Abraão e do seu pai Isaque. E agora o Deus de Jacó. Jacó, o mesmo que lutou com Deus e Deus mudou o nome dele para Israel. Israel que deu origem às 12 tribos. Está ligando aí? As 12 tribos. Que no final das contas eles ficaram um tempo no Egito, escravizados por 40 anos, agora saíram, 400 anos escravizados lá no Egito, saíram do Egito sob o comando de Moisés, e agora eles estão aqui em Refidim. E de repente aparece esse Amaleque, que é descendente lá do Esaú. Lá do Esaú. A história vem de longe, né, irmãos? Anos e anos, aqui cerca de 500 anos depois, aparece esse Amaleque pelejando contra Moisés e Israel. Enfim, uma coisa que eu acho interessante é que você vê que não tem nenhuma razão para Amaleque investir uma guerra contra Israel. Hoje em dia, você vê a guerra lá na Palestina e eles brigam por poder político, território. Existe uma série de interesses religiosos, políticos e também territorial. Mas aqui você não tem absolutamente nenhuma implicação que justificasse essa guerra de Amaleque contra Israel. O texto diz o seguinte: então veio Amaleque e pelejou contra Israel. Então veio do nada. Então veio Amaleque e pelejou contra Israel, sem motivo algum. Não tinha uma justificativa, algo que desse realmente, salvo a descendência de Esaú. Os amalequitas, aqueles ainda tinham um certo ranço com os israelitas, né? E nesse eu vou chamar de inveja, né? Especialmente porque se via a bênção de Deus na vida dos israelitas, se via a mão de Deus, viam a prosperidade na vida dos israelitas, via a experiência maravilhosa, Deus abençoando, cuidando, sustentando. Desde a questão da bênção da primogenitura, que estava ali surtindo efeito sobre a vida de Israel. E quando eu estava meditando nisso, eu fiquei pensando, quantos de nós, muitas vezes, Deus está ali abençoando, a gente se converte, né?
e Deus começa a abençoar. Ontem nós tivemos aqui um encontro de casais e foi dada a oportunidade dos maridos declarar algum tipo de homenagem, honra, palavras de amor, declaração assim para a esposa, né? E o Samuelzinho que veio aqui à frente também, corajoso, né? Samuel lá, da mídia ali, né? E arrancou lágrimas da sua amada, a Dudinha. Mas na palavra do Samuel, ele disse: Deus abençoou a gente, desde que a gente veio também para cá. Deus fez isso na minha vida, fez assim nas nossas vidas, né? A vida dele com a Duda. E percebe-se ali a bênção do Senhor, fazendo as coisas acontecerem. A questão é que muitas vezes a gente está nesse processo em que a bênção de Deus está sobre nós e a gente vê as coisas realmente acontecendo, a gente vê a promessa de Deus se cumprindo nas nossas vidas, né? Como a história da bênção da primogenitura surtindo efeito nas nossas vidas, mas tem gente que não se alegra com a tua prosperidade. Não precisa ter motivo nenhum para alguém declarar guerra para você, para alguém ter ranço de você, para alguém realmente não engolir você, para a pessoa se engasgar contigo. Só basta Deus começar a te abençoar. Mas tem muita gente assim, que tem gente que só basta você passar dela um pouquinho. Se você está abaixo dela, né? Está lá pobre, miserável, necessitado. A pessoa está ali, eu estou contigo, estou te ajudando, você está na pior. Mas aí quando você começa a melhorar e você passou do outro, o outro já diz: fulano está tão soberbo. Mas não é isso. Fulano mudou. Você não pode melhorar. A bênção de Deus parece que não pode surtir efeito na tua vida, porque aí o inimigo vai se levantar, pode ter certeza. Não havia razão alguma, não havia motivo algum para Amaleque investir contra Israel. A não ser a bênção de Deus surtindo efeito sobre a vida dos descendentes de Jacó. Não havia realmente nenhum motivo. Aí eu te digo, irmão, não te preocupa se de repente os amalequitas estão investindo contra você. O teu Deus cuida de você. Fica sossegado. Fica sossegado. Sabe, é tão covarde o ataque dos amalequitas, de acordo com o livro de Deuteronômio, capítulo 25, verso 18, diz que o ataque dos amalequitas é um ataque pela retaguarda, ou seja, Israel vinha peregrinando, saindo de um deserto, indo para outro, uma comitiva de muita gente. E quem vocês acham que ficavam para trás, irmãos? Os velhos, as crianças, os doentes, as pessoas cansadas, que realmente ficavam na retaguarda ali, meio cansado mesmo, e os outros iam puxando a liderança lá na frente. E o Amaleque, com seus amalequitas, atacaram por onde? Lá atrás, os mais fracos. Mas o inimigo é safado, cruel, nojento, covarde. Sabe, às vezes a tua família está ali. E você está orando, você está bem, você está forte, mas tem um ou outro na tua família que não está muito legal. Está mais fraco, não está acompanhando bem. Tu acha que o amalequita vai atacar quem? Tu não. Vai lá, naquele que está mais fraco. Naquele que está mais debilitado espiritualmente. É por isso que a gente tem que estar sempre ali, ó. Hoje mesmo eu estava falando ali com a Sofia. Estava sentada eu, a Sofia e a Denise. Eu estava dizendo, olha, a gente tem que puxar a régua da nossa família para cima. A gente tem que ajudar uns aos outros para não ter ninguém ali, espiritualmente ali, se arquejando, porque essa pessoa que estiver fraca espiritualmente é o alvo principal de Satanás, porque é um alvo fácil. E aí, toda a família que, embora esteja bem, sofre, meu irmão. Sofre.
Essa é a estratégia de Satanás, covarde. Foi assim que os amalequitas usaram de estratégia. Atacaram pela retaguarda. Por isso eu digo, como culto de família hoje, meu irmão, nós precisamos cuidar uns dos outros. Sempre vai ter aquele que vai estar mais cansado, aquele que de repente não está orando muito, não está vindo muito para a igreja, não participa de uma escola dominical, não participa de um culto de doutrina, não ora, não jejua, não lê a Bíblia, não tem comunhão com a igreja. A gente precisa estar ali. Olha, meu irmão, estou orando por você, eu estou com você, eu estou cuidando de você, eu olho, eu vejo você. Porque se a gente simplesmente virar as costas, é exatamente na retaguarda que o inimigo vai atacar. No versículo 9, então, veja. Com isso, do jeito que começou a guerra, não foi Moisés que correu atrás de confusão. E nem deu ocasião para confusão, mas o Amaleque veio para cima, né? O Amaleque veio para cima. Então, Moisés, com isso, diz aqui o verso 9. Com isso, ordenou Moisés a Josué: escolhe-nos homens e sai e peleja contra Amaleque. Amanhã estarei no cimo do outeiro e o bordão de Deus estará na minha mão. Aqui a gente percebe, irmãos, que é exatamente a primeira vez que Josué vai aparecer realmente assim, de forma extraordinária, a revelar o seu valor de um possível sucessor do Moisés. Moisés delega o comando a Josué. Josué junta os homens e vai para a peleja. Eu vou lá para cima do monte. Vou orar por vocês. Calma aí, tá? Ou seja, quando nesse versículo 9, Moisés diz assim: o bordão de Deus estará na minha mão. Quando ele diz isso, o bordão de Deus estará na minha mão, ele estava declarando para Josué e os homens escolhidos ali, dizendo que esse bordão era o sinal da vitória de Deus sobre aquela peleja. Quantos estão entendendo aqui, irmãos? O bordão de Deus, quando Moisés disse para Josué: Josué, vai, pode ir para a peleja. Eu vou ficar aqui. O bordão de Deus estará na minha mão. Ou seja, o sinal da vitória de Deus é esse. Pode ir, porque está garantido o negócio. Amém? Mas a coisa não é fácil, irmão. Às vezes a gente tem a tendência de achar que é simples, né? Que a gente vai, vamos fazer 7 semanas de oração e pronto, a vitória chegou. Peraí, irmão. Pode até ser que a vitória chegue em 7 semanas de oração. Uma campanha de 7, né? Pode até ser. Mas também não é bem assim. Às vezes não é tão fácil assim. Às vezes não é tão simples assim. Mas a vitória já estava garantida, isso era uma certeza. Deixa eu ler os outros 2 versículos seguintes para a gente refletir melhor. Versículo 10 diz assim: fez Josué como Moisés lhe dissera. Moisés deu o comando, né? Moisés disse tudo como é que ia acontecer. Eu vou para lá orar, você vai para lá guerrear. 10. Fez Josué como Moisés lhe dissera e pelejou contra Amaleque. Moisés, porém, Arão e Ur subiram ao cimo do monte. Irmãos, vocês sabem quem era Arão e Ur? Achei interessante isso aqui. Arão era irmão de Moisés. Olha a família aqui. Mas quem era Ur? Eu fui pesquisar um pouquinho. Algumas pessoas acham que Ur era marido da Miriam, era o cunhado do Moisés. Achei interessante isso. No início aqui do ministério aqui, era eu, né, basicamente aqui no Ministério de Louvor, na linha de frente aqui, a Sônia, a minha irmã, e o Alex, que é o meu cunhado. E a gente estava aqui, era louvor, era pregação, né? Enquanto chegavam mais soldados. Hoje nós temos muitos
bons guerreiros aqui, amém? E tinham vários outros Josués aí junto com os seus homens pelejando. Mas enfim. Então, veja bem, verso 11. Quando Moisés levantava a mão, Israel, diga com força. Quando Moisés levantava a mão, Israel, quando, porém, ele baixava a mão, prevalecia o Amaleque. Muito bem, a maioria dos estudiosos e até mesmo os comentaristas, eles olham para esse episódio em que, aos olhos até mesmo natural, como é que pode o Moisés, o grande líder Moisés, parece que ele está fugindo da luta, transferiu o comando do povo para Josué e foi para cima do monte. Parece até uma situação de refúgio, né? Considera que como se Moisés tivesse escapulindo ali, né? Como se fosse uma polêmica, transferindo o comando para Josué. Na verdade, quando Moisés se retira para o monte para, sei lá, levantar o bordão de Deus, todo mundo entende que Moisés subiu com o propósito de orar, de interceder. E aí, meu irmão, tem gente que acha que orar é fácil. Tem gente que pensa que orar é simples, mas o fato de Moisés subir, ele está expressando uma coisa muito interessante que poucas pessoas têm. E aí é onde está o diferencial. E aí é onde está o motivo do Moisés subir e não o Josué ainda. O Moisés sobe como uma atitude de total dependência de Deus. O Deus que determina o resultado da batalha. Moisés, quando sobe ao monte, ele quer a vitória. Talvez alguém pensasse, não, se ele quisesse realmente vencer, ele tinha que enfrentar o inimigo lá embaixo. Ei, você está olhando com os olhos naturais. Moisés está aqui exatamente expressando a sua total dependência em Deus, que é quem determina a vitória. Ei, Josué, vai para lá, deixa eu ir para cá, porque a vitória vai ser garantida. Porque quem determina a vitória é aqui, ó. É aqui que está a chave da vitória. É para cá que eu vou orar. É aqui que eu vou falar com Deus. E isso serviu também, irmãos. Serviu também para mostrar essa realidade de total dependência a esse Deus que determina o resultado das batalhas. Isso serviu para mostrar essa realidade para o povo. Porque o povo ia... Essa era apenas a primeira batalha. Quantas batalhas você já enfrentou na vida? Não foi a última. Israel tinha que entender que quem determina o resultado da batalha é o Senhor. E eu tenho que buscar esse resultado aonde? Numa vida de total dependência a esse Deus. Se eu quero garantir o futuro da minha vida, da minha família, aqui no caso, o futuro do povo de Deus, o futuro de Israel, e esse resultado era garantido, o futuro desse povo, dessa nação, estaria garantido numa total dependência de Deus. Era o que eu estava falando hoje, exatamente para a Sofia. Sabe qual é eu disse para a Sofia, sabe qual é a garantia do sucesso de um relacionamento? É quando os dois estão ali dependentes de Deus. Eu até disse, eu fico feliz quando eu vejo ali na escola dominical, Davi e a Karen sentadinhos ali, com a revista na mão, prestando atenção naqueles ensinamentos, porque os dois estão aprendendo e concordando com a mesma coisa. A Bíblia diz,
que se a gente não concordar, ou seja, andarão juntos, dois se não estiverem de acordo, não vai andar, irmão. Então, desde o namoro tem que aprender os dois estar sentadinhos ali com a Bíblia, os dois sentadinhos ali adorando, os dois ali servindo. Quer fazer dar certo, quer garantir o futuro, é com Deus. É com Deus. Não é dando caixa de chocolate, garrafa Paco. Não é. Isso aí é bom. Uma delicinha, né? Não é levando para o shopping, para passear. Isso aí é maravilhoso. Quer garantir o futuro, o sucesso, a prosperidade do povo? Total dependência em Deus, irmão. Aprende isso cedo. Quanto antes aprender, melhor. Você está garantindo o futuro da família. Eu tenho pelejado isso lá em casa com os meus filhos. Pelejado. Tem que aprender, os meninos lá em casa precisam aprender. E eu fico pelejando ali. Assistindo com o Levi, com o Davi, com a Lia. Bora. Tem culto hoje. Vamos orar. Cadê a Bíblia? Bora. Levanta, está atrasado. Bora. Eu quero garantir o sucesso deles, irmãos. Não é só estudar, não é só ter uma boa formação. O sucesso dos meus filhos estão na total dependência em Deus. Quanto antes eles aprenderem isso, melhor. O meu sucesso do meu casamento com a Denise está em uma total dependência em Deus. Se esse mês nós vamos celebrar 25 anos de casamento, a honra e a glória é do Senhor, porque nós dependemos dEle. Dele. Total dependência. É exatamente isso que Moisés está ensinando para Josué e também está ficando como uma demonstração da realidade para a futura história de Israel. O sucesso e a prosperidade na história de Israel não seria conquistado pela espada apenas, irmãos. Mas essa vitória, esse sucesso, essa prosperidade só viria pelo poder de Deus, em meio a uma total dependência de Deus, uma vida de oração. É assim que Moisés está mostrando para Josué, e isso ficando para a posteridade, porque mais tarde Moisés diz para Josué, ou melhor, Deus diz para Moisés, escreve isso, relata isso, para você mostrar isso para Josué, mais tarde. Enfim, a atitude de Moisés ir ao monte mostra que ele, na verdade, está totalmente comprometido e engajado com a batalha. Ele não está fugindo, é coisa nenhuma. Pelo contrário, eu estou engajado nessa batalha e quero garantir a vitória. Como? Orando lá no monte. Estou engajado com esse propósito, estou engajado com esse projeto. Quantos estão engajados pela sua família? Diga amém. Então ora. Mostra que você está engajado com o propósito da tua casa. Mostra que você está engajado com a vitória, com o sucesso, com a prosperidade da tua família, com o futuro da tua família. Então ora pela tua família. Porque a peleja é grande. O amalequita vai vir, pode ter certeza. O diabo é sujo. E ele vem na retaguarda. Mostra que você está comprometido, engajado com essa obra, com essa peleja. E ora, porque o resultado da batalha, quem dá é o Senhor, irmão. Aprende isso, o resultado vem das mãos do Senhor. O cavalo se prepara para a guerra, amém? Mas a vitória vem de quem? Do Senhor.
Aleluia. Do Senhor. Aprende isso. Aprende isso. Você percebe aqui nesse versículo 12. Ora, as mãos de Moisés eram pesadas. Literalmente aqui, ele estava fadigado. Não conseguia mais manter as mãos erguidas. Não é porque Moisés estava gordo não, tá, irmão? Não tem nada a ver com isso, não. O pesado aqui é no sentido realmente de cansaço. Quem é que não já ficou cansado, irmão? O Moisés estava cansado de orar, de interceder naquela situação, naquela guerra, naquela peleja. Ei, irmão, de repente tu está orando anos aí pela vida do teu marido. Teve irmãos aqui que oravam. Eu me lembro quando o Bernardo orava pela Alice. Porque às vezes a gente só pensa que as irmãs orando pelo marido, né? Mas eu já vi aqui o Ricardo orando pela esposa. Eu já vi aqui o Bernardo orando pela esposa. Eu já vi vários irmãos aqui também intercedendo pela mulher. Como tem irmãos que intercedem pelos filhos. Como tem, às vezes, filhos que estão orando pelos seus pais. Pessoas que estão orando pelos amigos. E, às vezes, na caminhada, a gente tende a cansar. Como Moisés. Pastor, não vou orar mais, não. Cansei. Cansei, não vou orar mais, não. Entregar na mão de Deus. Não está entregando na mão de Deus, não. Você não está. Só não está entregando na mão de Deus. Mas, entenda, é possível nós cansarmos, fadigarmos, por estarmos com aquelas mãos erguidas, de tanto orar ou de tanto interceder. Cansa sim, irmão, é peleja. Esse comprometimento, esse engajamento é cansativo. Isso não é fácil, não. O ministério de intercessão aqui já começou e terminou 1 milhão de vezes. Hoje em dia, quem está orando aqui é a irmã Cristiane e a irmã Vânia, né? Tá vindo todo domingo. Tem domingo que falha, né? Uma vez ou outra. É difícil, não é, irmão? Não é difícil, não é? O diabo quer atrapalhar toda vez, não quer? Não. O ministério de intercessão é complicado. É pouca gente que diz, pastor, pode deixar comigo, que eu vou orar agora pela igreja. Claro que tem algumas pessoas que têm o hábito de orar. Todo domingo, quando eu chego, que vou cumprimentar a irmã Mazela, ela diz, eu oro por você todo dia às 3 horas da manhã. Eu digo, glória a Deus. Eu estou bem no berço dormindo e tem alguém orando por mim, né? Porque orar cansa, não é fácil. E aí você me pergunta por quê? Por que Moisés estava cansado? Por que isso foi difícil para Moisés? Leia o texto direitinho, irmão. A peleja durou até o pôr do sol, meu irmão. Olha só. Olha só. As mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e a puseram debaixo dele para ele se sentar. O banquinho na época, o tamborete, né? E ele nela se assentou. Arão e Ur sustentavam-lhe as mãos, um de um lado e outro do outro. Assim lhe ficaram as mãos firmes até o pôr do sol. A peleja durou o dia todo. O dia inteiro. Por que cansava Moisés? Por que as mãos de Moisés estavam fadigadas, pesadas? Porque foi longo o processo, foi demorado. Até o pôr do sol, exatamente, indica uma certa obstinação do inimigo. O inimigo não se rendia também. Às vezes você está lá, orando para Deus quebrantar o coração, para Deus abrir aquela porta, ou para isso acontecer, ou aquilo acontecer, e você está orando, a peleja é grande, e aí você começa a esmurecer, porque exatamente o inimigo é obstinado, o inimigo é teimoso, o inimigo é difícil de se render, né? De render a derrota, de entregar realmente os pontos. O inimigo ele não vai se render facilmente. Esse, muitas vezes, é o erro que nós cometemos. A gente acha que vamos dobrar o joelho aqui uma vez e
Já vai acontecer, como se fosse mágica, né? Tem algumas coisas que felizmente você ora e pá, acontece. Porém, tem outras que é realmente uma grande batalha. E é exatamente nessas coisas que estão relacionadas ao casamento, à família, ao futuro. É algo que realmente vai ter a longo prazo, que nós precisamos entender. Que aí é possível me cansar. E que eu preciso de Arão e de Ur. Nessas pelejas onde o inimigo é obstinado, né? Principalmente porque o ataque do Amaleque aqui não foi um ataque qualquer. Ele realmente estava arquitetado ali, orquestrado, treinado para acabar com Israel. Ele não foi lá na sorte, não. Os amalequitas tinham planos. Eles viram pela retaguarda, já mostra que ele realmente tinha um projeto de guerra para destruir Israel. Satanás não é burro. A Bíblia declara por todas as páginas dela para nós não ignorarmos o inimigo. E o inimigo das nossas almas é o diabo, os seus anjos, os demônios. Nós não podemos ignorar. Portanto, nesse aspecto aqui, o ataque do Amaleque não é um ataque assim aleatório, porém, realmente ele estava ali orquestrado, treinado para destruir Israel. E aí surge aqui nesse cenário Arão e Ur. Olha a importância desses dois homens. De repente vocês não sei nem quem era Arão. Tudo bem, o Arão foi o irmão do Moisés. E eu tenho esse Ur, não sei nem quem é esse Ur. Aonde é que eu quero chegar com esses dois personagens, irmãos? Que às vezes você olha só para o Moisés. O Moisés é o cara. É o Moisés. Mas se não fosse aqui Arão e Ur, a derrota tinha sido certa. Calma aí, tá? Enfim, eles tiveram uma importância muito grande. Daí eu digo para você, irmão, que às vezes você quer pelejar sozinho, vai estar cansado. Por que você não vem para oração na terça-feira? Vem para a intercessão nas 5 horas da tarde com a irmã Cristiane, ali a irmã Vânia. Pastor, então ora com o teu marido, ora com a tua esposa. Chama os teus filhos. Conversa com eles. Teu grupo pequeno, no PG, no GC. Chama ali o amigo, a amiga, o irmão da igreja. Irmão, estou passando essa peleja. Ore comigo nessa situação. Ore comigo com essa causa. O inimigo realmente está sendo obstinado. Eu não vou desistir. Estou meio cansado, mas eu não vou desistir. Ore comigo, peleje comigo, segure na minha mão aqui. Vamos comigo. Mas teve momentos aqui nessa caminhada aqui, se não fosse o irmão Ricardo. 20 anos de ministério aqui. Quantas vezes precisei do irmão Ricardo? Se não fosse a minha família, minha mãe, meu pai, minha irmã, meu cunhado Alex. Recentemente, né, os irmãos que vêm chegando agora, né, o irmão Eduardo, com a família dele todo, o irmão Auricélio com a família. E os de longas datas, né, como o Cícero aí, o Francisco, os irmãos que sempre estiveram aqui, lutando, Bernardo. Agora quem está chegando, o irmão Assis, com o André. Pessoas que estão sempre ali envolvendo, se engajando, trabalhando. Agora estou desafiando aqui essa pastorinha aqui. Bora, mulher, deixa Deus te usar. Os braços do Moisés cansa. Cansa, meu irmão. Às vezes fica ali, meu Deus, a igreja está esmorecendo.
Aí tem uns irmãos que segura as pontas aí, pastor. Aguenta aí, pastor. Vamos lá. Vamos lá. Não vai, não. Vamos aqui, né? Vamos aqui, pastor. Teve vezes que... Irmão, vocês sabiam? Não sei como se você estava aqui no dia. Eu tive uma crise de ansiedade aqui nesse púlpito, eu quase desmaio. De tanto estresse que eu estava passando naquele momento. Subi passando mal, né? Entreguei aqui para o Alex na ocasião. Subi passando mal. Finalizou o culto, o irmão Ricardo foi lá. E aí, pastor, como é que tá? Eu desabei, chorando. Eu não aguento mais. Cansado, irmão, cansado. Não, pastor, não se preocupe, não, estamos juntos. É tão importante, meu irmão. Pastor, estou com você, estamos juntos nessa obra aí, vai dar certo, tal. Conte comigo, não sei o quê. Vamos que vamos. Meu irmão, não é fácil. E assim, igualmente, nas pelejas do Ricardo, nas pelejas do Bernardo, nas pelejas do Francisco, nas pelejas do Eduardo, nas pelejas de cada um de nós, a gente vai ali orando uns pelos outros, segurando os braços uns dos outros, e a vitória vem! E a vitória vem, irmão. A vitória vem. Essa comunhão é muito importante, essa unidade é muito importante. Veja a importância desses dois homens que seguraram aqui, né? 2 homens que sustentaram as mãos de Moisés. Situação extremamente difícil em que Moisés estava, né? Muito difícil. Moisés estava plenamente comprometido com aquela situação de Israel, irmãos. Plenamente engajado. Ele não estava de fora, não, pelo fato de ele estar lá no monte. Ele não estava de fora. Pelo contrário, ele queria garantir a vitória do povo. Mas mesmo assim estava difícil. E Ur e Arão foram de fundamental importância. O que acontece no versículo 13? E Josué desbaratou os amalequitas e o seu povo todo a fio da espada. Aleluia! A vitória veio. A vitória veio. Foi a vitória de Arão? Foi a vitória do Ur? Foi a vitória do Moisés? Foi a vitória de Josué? Foi a vitória do povo de Deus, irmão. De todos. A vitória do povo de Deus. Quando a palavra diz desbaratou, é no sentido de dizimar o inimigo, é no sentido de invalidar o inimigo, é no sentido de colocar o inimigo prostrado no chão. A gente tem que ser inteligente, intencional, conhecer realmente as nossas armas espirituais, aquilo que Deus disponibilizou para nós, para que a gente realmente seja vitorioso, irmão. Quantas e quantas vezes lá em casa, para garantir o sucesso dos nossos filhos, é lá eu e a Denise orando. Quem está na peleja lá é o Davi, a gente está aqui orando. Quem está na peleja lá é a Lia, mas estou eu e a Denise aqui orando. Quem está na peleja lá é o Levi, mas está eu e aqui a Denise orando por eles. Se você chegar lá na minha casa, na casa da minha mãe, perdão, que é a minha casa também, por volta das 9 da manhã, ela está lá, ela, minha mãe e meu pai estão orando. E sem esquecimento algum, ela cita todos os filhos, netos. Parece uma coisa metódica, né? Mas não. É a peleja, irmão. Enquanto a gente está aqui, ela está engajada comigo. Ela está engajada com o meu filho em oração. É o engajamento, é o comprometimento com o futuro desse povo. Quem está me entendendo? Comprometido. Moisés estava extremamente comprometido. Aí você me pergunta, né? Peguei uma historinha que eu achei interessante. Quem é o mais importante nessa história?
Deixa eu ler aqui para não pular nada. Quem seria o mais importante nessa história? Alguém diria sem duvidar: Moisés. Sim, quando Moisés levantava as mãos, Israel prevalecia. Quando Moisés estava com as mãos levantadas, Israel prevalecia. Mas ninguém aguenta ficar muito tempo com as mãos levantadas. E aí, quando Moisés estava cansado e baixava as mãos, Israel perdia. E se não fosse ali Arão e Hur, a vitória não teria chegado. Aí a pessoa disse: quem é o mais importante é Arão e Hur. Porque se não fosse Arão e Hur, Israel tinha perdido. Se não fosse ali Arão e Hur segurando, que propiciaram ali realmente um banquinho para Moisés sentar, que seguraram as mãos de Moisés erguidas, conseguiram ficar o dia inteiro, tenho razão que realmente Arão e Hur eram os mais importantes. Aí alguém disse: sim, mas se Josué e os guerreiros não dessem duro lá embaixo, o Josué e os guerreiros que foram, que deram duro na peleja, tem razão. Então Josué e os guerreiros são os mais importantes. Sim, se Josué e os guerreiros estavam batalhando lá embaixo, isso era importante, mas se as mãos de Moisés não estivessem estendidas, eles iam perder a batalha. Ou seja, um ciclo vicioso, né? Ou seja, todos estão interdependentes. A igreja, a família, nós precisamos uns dos outros, estamos todos ligados. A minha vitória é a tua vitória é a minha vitória. O meu fracasso é teu fracasso. O teu fracasso também é o meu fracasso, irmão. Estamos juntos nesse negócio. Não tem jeito. Tem aquele que sai e evangeliza, tem aquele que sobe aqui e prega, tem aquele que vem aqui, ministra o louvor, tem aquele que vai ali e intercede em oração. Quem é o mais importante? Não tem, irmão, o mais importante. Estamos todos na mesma batalha, engajados no mesmo projeto, orando pela nossa família, orando uns pelos outros, desejando o sucesso uns dos outros, a vitória uns dos outros, a bênção uns dos outros. Para a gente caminhar para o final aqui. Versículo 15 diz assim: E Moisés edificou um altar e lhe chamou: o Senhor é a minha bandeira. Jeová Nissi. Não é Nissi não, tá, irmão? Nissi é coisa de comer. Jeová Nissi. O Senhor é a minha bandeira. Ou seja, a gente não percebe aqui nenhuma menção de sacrifício, coisa desse tipo. Simplesmente um monumento religioso, um memorial de gratidão a Deus que deu vitória ao seu povo. Não é uma homenagem a Moisés, não é uma homenagem a Arão e Hur, não é uma homenagem a Josué e os seus valentes. É a honra e a glória ao Senhor dos Exércitos. Bom, eu também estou convidado para minhas bodas, né, Ricardo? Mas a honra e a glória não é o pastor Sônia e a sua esposa. A honra é ao Deus que dá a vitória. O altar a ser erguido, é ao Senhor da bênção. No final das contas, nós damos honra ao Senhor. Eu falei isso na semana passada. Nasceu um filho, glória a Deus, faz o culto de ação de graça pelo filho. Menino cresceu, casou, faz o culto para abençoar o menino que casou.
O menino arranjou um emprego, se formou, faz o culto, abençoa Jesus. Obrigado, Senhor, pela vida. Crente é assim, irmão. Tudo dá honra e dá glória a Jesus. Tudo nós damos honra e damos glória a Jesus. Até na morte, morreu, vamos glorificar a Deus, porque morreu, está com Jesus. Tudo a gente dá honra e glória a Jesus. A vitória veio. Teve irmão ali com as mãos cansadas. Aí veio o outro e sustentou. E enquanto estavam lá embaixo na peleja. E tome briga, a vitória veio. Aleluia. Vamos dar honra a quem? Ao Senhor. Então fica de pé para a gente dar honra ao Senhor. Porque hoje tem vitória para nós. Amém, irmãos? Deixa eu chamar o Ministério de Louvor aqui. Tem uma canção, Deus de Aliança. Pode tocar no tom original, por favor? Deus de Aliança. Eu me lembro de uma vez, estava ministrando esse louvor aqui na igreja e eu estava num momento de oração por um propósito. Eu já até contei isso aqui na igreja. E eu estava orando, Senhor, estou preocupado com isso, Senhor. Eu sei que também minha esposa estava orando com o mesmo propósito. Os meus filhos também estavam orando com o mesmo propósito. E nesse dia, enquanto eu adorava essa canção, Deus falou ao meu coração, sou eu que pelejo por ti.